Olá! Finalmente, né? Tô muito feliz de estar aqui trazendo um diário de gravidez. Eu já assisti muitos diários de gravidez, gente, principalmente na minha primeira gestação. Então, assim, eu via, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a gravar vídeos pro YouTube, por um período eu já quis muito trazer conteúdo de maternidade. Eu gosto muito de falar de maternidade e como eu já assisti, eu já acompanhei, já consumi muito esse tipo de conteúdo, então eu queria trazer, mas às vezes eu não via, né, uma oportunidade, até porque meus filhos já estão grandinhos, né, grandinhos entre aspas, mas aí eu falei, qualquer oportunidade que eu tiver eu já vou levar. Então agora a gente descobriu, né, que tá grávida de novo e eu quero registrar todo esse processo, esse momento de gestação. Inclusive, eu tenho também, né, estava me organizando aqui, eu quero trazer conteúdo das minhas gestações passadas e também unir uma coisa com a outra, a questão de dois filhos um próximo do outro, agora o terceiro filho. Então eu quero trazer tudo isso aqui pra você. Então, assim, eu não trouxe nenhum roteiro, eu vim falar mesmo, assim, de como que foi esses primeiros dias. Eu finalmente fiz a ultrassom. E, gente, a minha gravidez tá mega adiantada. Eu fiz a ultrassom na semana passada, eu já estou com 13 semanas, ou seja, já saí do primeiro trimestre. E eu não percebi que eu tava grávida antes, grávida de 3 meses sem saber que tava grávida. Enfim, obviamente tem algumas explicações, né, que eu fiquei, na verdade, não 3 meses grávida sem saber que tava grávida. Mas é mais ou menos, assim, uns 1 mês e meio sem saber, assim, sem ter certeza. Quando eu comecei a suspeitar que eu tava grávida, eu não tive coragem de fazer o exame. Eu até falei isso no meu primeiro vídeo, quando eu descobri que tava grávida. Eu não tive coragem de fazer o exame, porque até então eu nunca tinha feito exame, eu nunca tinha feito sequências de exame de gravidez. Eu já tinha feito 2 exames, 2 testes de gravidez, que tinham sido os testes que tinha dado positivo, que era dos meus 2 filhos. Então, assim, eu tinha muito medo de fazer o terceiro e dar positivo. Né? Eu falo isso porque eu tenho amigas que fazem teste quase todo mês, que sempre suspeitam. Eu nunca fui de suspeitar. E aí, às vezes que eu fiz teste deu positivo, então assim, eu tinha certeza que se eu fizesse um terceiro teste ele ia dar positivo. Então eu tinha muito medo. E aí eu fiquei 1 mês prorrogando, tendo sintomas, porém eu não tinha coragem de fazer. Bom, e aí fiz o teste, né? Depois no primeiro vídeo lá eu conto por que eu fiz e tudo mais, deu positivo. Fiz a ultrassom e a gente já tá com 13 semanas. E aí, eu vou falar um pouco sobre como que foi esse primeiro trimestre. O diário vai ser desse primeiro trimestre, assim, como que aconteceu, assim, eu não vou conseguir, vou falar aqui o que eu consegui lembrar, e também, assim, consegui lembrar sem saber que eu tava grávida. Então, tipo, eu não tinha muito registro, porque como eu não tinha certeza, eu não sabia, então, vai ser mais ou menos como eu passei nesses primeiros 3 meses. Bom, depois que meu primeiro filho, eu não tomava método anticoncepcional nenhum, eu fazia tabelinha, então foi um erro de tabelinha que fez com que eu engravidasse dele. E aí, desde então, quando ele nasceu, eu parei de fazer tabelinha, eu parei de me acompanhar, e assim, o período que eu fazia tabelinha é impressionante, eu conhecia muito bem o meu corpo, tanto é que quando eu cheguei no médico quando você fala aquelas datas, última menstruação e tudo mais, tudo bateu certinho. Eu me lembrava de tudo bonitinho. Apesar de não anotar tudo, mas eu tinha tudo assim, tudo bateu com ultrassom. Tanto é que o meu primeiro teste, ele deu negativo porque eu fiz muito recente, eu fiz com 4 semanas e ainda não registrou no teste de farmácia, só no exame de sangue que a gente conseguiu registrar o positivo. Porque eu realmente conhecia meu corpo, eu sentia o dia que eu tava fértil, eu tinha muito conhecimento. E até então, quando ele nasceu, como eu não planejei ele, e eu fiquei grávida, eu não queria mais fazer tabelinha, mas também não queria tomar remédio. Então, eu larguei de lado. E aí a menstruação ficou toda desregulada, pós-parto e tudo mais. E aí eu larguei mesmo, não quis fazer. Então eu não sabia quais os dias que eu menstruava. Eu não sabia de nada, de data nenhuma. Tudo ia acontecendo naturalmente. E assim, eu usava método contraceptivo, eu usava só camisinha mesmo. Meu marido já estava se organizando para fazer uma vasectomia. Porque ele já tinha 2 filhos, ele tem 2 filhos fora do casamento, tinha o meu primeiro, e aí nesse período a gente acabou ficando grávida da minha filha, da segunda filha, no meio dessa bagunça toda. E quando eu descobri a gravidez da Sara, eu também estava perto dos 3 meses, não estava tão adiantada como essa, mas estava perto dos 3 meses, eu estava com
10 semanas, entendeu? Então já tava saindo do meu primeiro trimestre. Então, porque eu não tinha controle. Eu não me organizava, eu não sabia as minhas datas, não sabia nada. E aí a mesma coisa aconteceu dessa vez. Eu não tinha controle, não sabia. Então, assim, eu não sabia nem falar se a minha menstruação estava ou não atrasada. E aí, o meu marido tinha um pouco mais de organização nisso. Tanto é que a gente viajou no final do ano. E aí, quando a gente chegou lá no Rio, ele foi na farmácia, no outro dia, ele foi na farmácia para comprar fralda para as crianças. E ele trouxe absorvente para mim. Que falou assim, ó, eu já trouxe porque eu sei que já tá chegando. Então, pra já deixar aqui. Eu falei, então tá. Só que aí, tipo, tá, mas aí nada. Passou a primeira semana a gente lá e nada. Falei, deve ser um atraso, até porque eu sou desregulada, eu não sei as datas certinho, deve tá tudo normal. E aí, como que começou o primeiro sintoma? A gente tava na viagem, já tinha virado o ano já. Lá no Rio, não, pelo menos lá no Rio, aqui também, a gente se ouvia notícia, começou a crescer muito os casos de Covid, porque o pessoal, né, no final, na virada, o pessoal não tomou cuidado, teve muita festa no final do ano, então acabou que começou a crescer muito a questão de Covid, e já tinha virado o ano, eu tava, né, no playground lá do apartamento do meu sogro, eu fui levar as crianças pra brincar, e de repente me deu uma queda de energia. Tipo, eu fiquei totalmente sem energia. E eu fiquei num mal-estar muito grande e uma queda muito grande de energia. E aí, na hora, eu ainda falei com meu marido, falei assim, eu tô muito mal. Ou eu tô grávida, ou então tô com Covid. Eu tô me sentindo muito mal. Gente, eu sentei lá no chão enquanto as crianças estavam brincando. E eu não conseguia, assim, eu fiquei muito mal mesmo esse dia. Aí fui pra casa, descansei. Também eu já tinha notado que desde quando eu cheguei lá, na viagem, à tarde eu me sentia muito cansada. Eu ia dormir, eu ia fazer as crianças dormir de tardezinha, eles dormem cedo, tipo 6h30, 7 horas eles já vão dormir, eu ia fazer eles dormia junto com eles. Então, assim, mas só que eu achava que esse cansaço que eu tava sentindo era por conta da viagem, que tinha sido muito longa e muito cansativa. E eu assimilava isso. E depois, eu comecei a notar também, assim, hoje eu assimilo a gravidez, antes, no início não. Eu comecei a ir muito no banheiro de madrugada. Senti muito apertada e no banheiro de madrugada. E geralmente eu durmo muito bem, então não tenho vontade de ir no banheiro de madrugada. Mas assim, aí eu assimilei também ao clima de lá. Tava muito calor, mas muito calor, assim, a ponto de eu ter vários despertados na madrugada. E as crianças dormiam no quarto com a gente. Então não dava pra ligar o ar-condicionado, porque a Sara não tava, eles resfriavam com o ar-condicionado. E ao mesmo tempo, sem o ar, tava muito calor, então a gente despertava muito de madrugada, então assim, tava bem difícil de dormir lá. Aí eu assimilava eu ir no banheiro de madrugada ao fato de eu estar acordando. Então, já que eu tô acordando, eu sinto vontade, mas eu ia muito apertada. Enfim, aí ficou naquela coisa, a menstruação nada de vir, e eu ficava... Aí eu comecei já a colocar neuro na minha cabeça, e ficava, gente, será que eu tô grávida mesmo e tal? Mas assim, jamais teria coragem de fazer o teste. E aí, beleza, a gente veio embora, a gente chegou a ficar 15 dias lá, viemos embora. A viagem de volta foi extremamente cansativa, extremamente longa, porque a gente pegou chuva na volta, estrada muito ruim. Então foi uma viagem muito longa. Quando eu cheguei, eu sabia que eu ia ficar assim, uns dias para recuperar da viagem. Então eu cheguei muito cansada. E aí já na primeira semana, eu já comecei a ter já comecei a passar muito mal. Eu peguei aquela gripe que tava todo mundo pegando, a nova variante e tal, tava tossindo muito. As crianças também pegaram a gripe, então eu assimilava meio que a viagem, o cansaço da viagem, a gripe e os sintomas que também tava sentindo de gravidez, mas eu não tava conseguindo unir, porque tinha muitas desculpas, sabe? E só que aí na primeira semana, gente, foi surreal. Eu comecei a sentir muita dor no estômago quando eu cheguei. E também aí eu comecei a unir a dor no estômago com a minha alimentação lá do Rio, que tinha sido muito ruim. E eu sentia muita queimação. E como eu já tive gastrite, mais na minha adolescência, quando eu era mais nova, eu tive muita gastrite, era por conta da alimentação. Quando eu melhorei a minha alimentação, eu melhorei da gastrite também. E eu comecei a achar que eu tava passando muito mal, né, a dor no estômago era por conta da minha alimentação muito ruim que eu tinha tido na viagem. E assim, e aí eu ficava, e ao mesmo tempo eu ficava pensando, a gente, no final, no fundo, quem é mãe, né, quem ficou grávida, no fundo a gente sente quando a gente tá grávida. Mas eu ficava tentando esconder, até porque, tipo assim, eu tenho 2 filhos pequenos. Então, assim, pra mim ter um terceiro filho agora, a essa altura, era coisa que tava fora de cogitação. Tipo, então, como eu não tava aceitando, eu comecei a arrumar as próprias desculpas. E ao mesmo tempo tinha dia que eu parava e falava, gente, será que eu tô grávida? Meu Deus do céu. Bom, e aí...
Eu comecei a passar muito mal, muita dor no estômago, eu perdi o apetite, eu não conseguia comer, eu não tinha vontade de comer nada. Só que aí, por exemplo, eu ouvi muitas pessoas, por exemplo, eu sou muito viciada em café, eu tomo muito café. Eu não queria nem ver o cheiro do café na minha frente. E aí, algumas pessoas à minha volta começaram a falar que por conta de ter pegado essa gripe que tava agora também, começou a não gostar de café, deixou de beber café, deixou de comer algumas coisas que tinha cheiro muito forte, gosto muito forte. E aí eu falei assim, então é meu caso. Como eu peguei a gripe também, então eu provavelmente... eu tô deixando de gostar dessas coisas, como todo mundo, né, deixou. Então, assim, gente, era muita desculpa. Eu tinha muita explicação pros sintomas que eu tava sentindo, sabe? E aí eu lembro que começou a me dar queda de energia também, que eu tive isso na minha segunda gravidez. Eu simplesmente, gente, ficava totalmente sem energia e com muito sono. E aí, nessa primeira semana, teve um dia que eu me deu muito sono. Eu deitei no chão, eu joguei um colchão no chão e deitei. Eu tava sozinha com as crianças, e essas crianças foram pulando em cima de mim. E eu lembro que eu me cobri com a coberta e deixei elas pular em cima de mim e fiquei quietinha, porque eu só precisava tirar uma sonequinha, eu precisava dormir. E aí ao mesmo tempo, eu ficava... Aí, quando eu acordava, eu começava a ficar nervosa e pensando, meu Deus, por que eu tô sentindo esse sono todo, do nada? Aí eu pensava, é por causa da viagem que eu não dormi direito e tal. Eu tô com ressaca de sono e sabe, eu ia inventando as desculpas. Até que as pessoas, todas as minhas voltas, quando eu falava dos sintomas, falavam, você tá grávida, faz um teste e tal. Eu, não vou fazer. E aí aconteceu que teve um dia que eu tava deitada, isso já tinha passado, eu tinha passado algumas noites sem dormir, eu comecei a ter insônia, eu não sou de ter insônia, eu comecei a ter insônia, nervosa, eu ficava nervosa, eu ficava muito nervosa, com medo, sabe, me sentindo mal com aquela situação, com aquele medo. E aí tem um dia que eu deitei na cama pra fazer as crianças dormir e eu deitei reta, de barriga pra cima. E aí foi onde eu senti que levantou um carocinho no pé da minha barriga. Eu achei muito estranho. Aí ao mesmo tempo eu assimilei, porque o meu intestino não estava funcionando muito bem, da viagem também, quando eu viajo, e quando eu cheguei também não estava funcionando muito bem. O meu intestino já não funciona naturalmente muito bem. Então eu comecei a assimilar que era por conta disso. Só que aí subiu, forma um carocinho durinho no pé da barriga, que eu senti isso quando eu tava grávida, que é o bebê que ele parece que ele sobe. Ele não mexe, mas ele sobe assim, fica durinho no pé da barriga. Aí eu senti isso a primeira vez e fiquei, meu Deus, não é possível que eu tô grávida, não é possível, não deixa eu estar grávida, Senhor. E aí, beleza, aí no segundo dia de novo, fui deitando, na hora que eu deitei, subiu. Aí eu, meu Deus, não é possível. Aí quando foi no terceiro dia, subiu e ficou torto. Eu falei, cara, gás não vai fazer isso com a minha barriga. Tipo assim, eu podia até subir, eu podia ficar com a barriga inchada e tudo mais, porém os gases não vai ficar subindo e ficando durinho. E ficou torto, sabe? Ficou desregulado. E aí uma parte que tava muito alta, eu apertei, doeu um pouquinho. Aí, e a menstruação, minha filha, cadê ela? Sumiu. Tipo, não veio em dezembro, já tava já no final de janeiro. Eu fiz o teste, foi bem no finalzinho de janeiro. E nada, menstruação nada. Então, assim, eu falei, cara, eu tô grávida, não é possível. Aí foi onde que eu também comecei a pensar assim, cara, eu preciso fazer um teste, porque se eu estiver grávida, eu preciso começar um pré-natal. Não tem o que fazer, não tem como fugir. E tá sendo muita falta de responsabilidade da minha parte, né? Eu preciso tomar remédio, preciso parar de tomar os remédios que eu tô tomando pra gripe. E aí eu fui lá e fiz o teste e estávamos grávidos. No primeiro momento eu fiquei meio sem reação, tipo, cara, eu não tava esperando, não tinha planejado e tudo mais, mas aí eu já aceito no primeiro dia. Aí eu comecei, na verdade, por incrível que pareça, foi a gravidez que eu aceitei com mais facilidade. Até mais do que meu primeiro filho. O primeiro filho eu tinha muito medo, do segundo filho, então eu falava, meu Deus, como que vai ser com dois? Eu não tinha muita informação, eu achava que eu teria que desmamar o Noah, na época o Noah mamava, ele era muito apegado ao peito, então foi muito desesperador pra mim, quando eu descobri que eu tava grávida da Sarah. O Noah também era muito novinho, e aí dessa vez eu já aceitei no primeiro dia. As outras vezes eu demorei, assim, a primeira vez eu levei uma semana pra aceitar, segunda vez eu fiquei 3 dias sem conseguir contato com ninguém, sem conversar com meu marido. Eu fiquei só chorando. E agora, dessa vez, eu aceitei já no primeiro dia. Não fiquei chorando, eu fiquei desesperada antes, suspeitando. Depois que eu descobri o positivo, eu falei, tudo bem, vamos, aceitar. Já tive filho, já sei como é que é. Eu não tenho mais o medo da maternidade, de criação de filho e tudo mais. Já tenho experiência nisso. E assim, se veio, Deus mandou, a gente vai criar. E é porque é pra ser, Deus sabe mais as coisas do que a gente, né? Enfim. Eu não planejei, mas Deus planejou. E a gente aceitou de boa, foi tranquilo.
essa aceitação. Aí me organizei, fiz o exame, descobri que a gravidez estava super avançada, como eu falei, já estava de 13 semanas. Mas graças a Deus, assim, eu não posso reclamar. Porque, assim, as minhas gravidezes sempre foram gravidezes bem saudáveis, as duas, e agora essa também. A gente fez a ultrassom, estava avançado, mas estava tudo certinho. Tava tudo bem com o bebê, tá desenvolvendo super bem. E assim, a gente ficou feliz com essa notícia. E, bom, tamo aí. Daqui a 2 semanas a gente já pode descobrir o sexo, né? Eu confesso que pra mim tanto faz, como eu já tenho um casal, então não tem preferência, não tem nada. E aí a gente já tá aqui só aguardando. Daqui a 6 meses a gente já tem bebezinho novo. E bom, é isso. Meu diário é esse, dos primeiros meses. Agora eu vou me esforçar para anotar, para acompanhar direitinho como que é. Já fui no médico, já comecei a tomar as vitaminas que deveria ter tomado. Eu preciso só fazer agora alguns exames. E graças a Deus, tá tudo ok. Bom, em relação à barriga, eu ainda não tenho muita barriga, tá fluindo tudo como era das primeiras, tá tipo, acontecendo igual das primeiras vezes. Eu não sou de ter barriga no início, nessas primeiras semanas. Tanto é que se você olhar pra mim, você não vai falar que eu tô grávida, igual acontece com algumas mulheres, né? Que já descobre que tá grávida e já a barriga já começa a crescer. A minha não cresce no início, cresce quando, mais ou menos por volta de 20 semanas, que é os 5 meses, a minha barriga dispara a crescer. E aí, gente, meu Deus do céu, não posso lembrar. Minha barriga cresce muito. Meu Deus, eu fico muito barriguda. Nas minhas 2 gravidezes eu fiquei muito barriguda. Então, começa a crescer, desponta e cresce muito. Eu vou mostrar aqui como que tá, pra vocês verem. Bom, então tá assim. A gente tem uma, sei lá, uma pancinha, tem aqui um pouquinho de gordurinha aqui, né? No coisa, eu acumulo muita gordura aqui na minha culote e no meu quadril. É o lugar que mais cresce na minha gravidez. E a gente tem assim. Então, assim, geralmente essa barriga aqui, ela tá bem grandinha assim. Que eu acho que não é a barriga, é só um inchaço que a gente tem, porque grávida você retém um pouco mais de líquido, né, e tal. Então, estamos aqui. Isso aqui também acaba que eu já tava assim, né? Não tinha barriga. Uma mãe de 2 filhos na sequência não tem uma barriga chapada, né? Então isso aqui é normal. Eu cheguei até a emagrecer, eu emagreci nas primeiras semanas, passando muito mal, porque eu não tava comendo direito. E aí eu emagreci 3 quilos. Então eu ainda não ganhei peso de gravidez, sabe? O peso de líquido, amniótico, do bebê. O bebê pesa gramas, então não faz muita diferença. Então isso aqui é gordurinha mesmo, é coisa minha mesmo, não é do bebê não. E aí à tarde, agora tá de manhã, então à tarde eu fico realmente muito inchada. Que aí eu não considero barriga de grávida, né? Pra mim a barriga de grávida é aquela durinha que não sai, que fica ali o tempo todo, ser inchada ou não. De manhã, de tarde ou de noite, tá sempre ali durinha do mesmo jeito. Pra mim essa é a barriga de grávida. E aí é sempre assim. Então é isso, meu diário da minha primeira gravidez, um diário meio atrapalhado, meio sem saber que tava grávida, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês têm alguma sugestão de sexo, deixa aqui nos comentários o que você acha que vai ser. Se vai ser menina, vai ser menina, né? Então aí. Às vezes eu tenho um pouco de preferência de menino, porque, gente, quando eu olho pra meu menino e pra minha menina, eu falo, meu Deus, tinha que ser igual meu menino. Porque a gente assimila o sexo ao comportamento, né? Aí eu fico pensando, cara, tinha que ser sossegada igual meu menino, porque imagina eu com 3, com a menina igual a minha. Gente, minha menina é muito agitada. Ela é muito agitada. Já o meu menino é a paz em pessoa. Então, às vezes eu penso isso. Mas acaba que sexo não define muito o comportamento. Então, a gente tá aí. Seja o que Deus mandar, a gente tá aceitando. E é isso. Então espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, se inscreva no canal, curte esse vídeo, comenta aí sua sugestão de sexo, pra gente fazer mais vídeos como esse, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.